Boa noite, meus amigos. O Palmeiras cumpriu a sua missão esta noite em São Januário. Venceu o Vasco por 2-1 num jogo de baixo nível técnico e decidido num lance polêmico, e voltou a colocar 5 pontos de vantagem entre ele e o Flamengo, de desvantagem. Reduziu para 5 pontos, pelo menos até o Flamengo jogar nesta quinta-feira contra o Botafogo no Newton Santos. O Palmeiras entrou com um time bastante modificado no campo do Vasco. Vários jogadores reservas entraram, mas os reservas do Palmeiras, muitos são do mesmo nível dos titulares, né? Então muitos foram troca de 6 por meia dúzia. O Palmeiras foi superior, mereceu a vitória, mas teve esse senão no gol da vitória. Ele começou ganhando aos 11 minutos com o gol do Lucas Lima, uma sobra de bola na área. O Lucas Lima mandou para o gol, mas aos 18 minutos, uma jogada do Rossi pela direita, o Mike, uma infelicidade do lateral, o Mike colocou para dentro um gol contra, dando a igualdade ao Vasco. O jogo lá e cá, meio mano a mano, tudo, o nível muito baixo, né? Um gramado meio esquisito, não foi um jogo legal. Foi se arrastando, o Palmeiras tentando, voltando com os titulares no segundo tempo, o Dudu entrando no jogo, vendo o que o Palmeiras conseguia de lucro ali. Aos 32, aí o lance que decidiu o jogo. O Luiz Adriano cometeu falta na entrada, na meia-lua. Ele cometeu falta. Desarmou o jogador do Vasco e colocou na saída do goleiro. Como ali não o Luiz não marcou nada, o VAR também não marcou nada, e deu-se ali a confirmação do gol da vitória do Palmeiras. O VAR erra muito. Erra a favor do Palmeiras, erra contra o Palmeiras, erra a favor do Flamengo, contra o Flamengo, a favor do Santos, contra o Santos. Erra a maioria dos jogos. E mais uma vez, errou ali, a arbitragem errou. Mas de qualquer forma, o Palmeiras mereceu vencer, é mais time do que o Vasco. O Vasco deu uma parada no campeonato, parou de jogar. Né? Aquela meta que o Luxemburgo estabeleceu de brigar por Libertadores é uma meta mais para inglês ver, né? E para ver se motivava seus jogadores, porque não tem time para isso, não. O Palmeiras tem time, já está praticamente garantido na Libertadores ano que vem, eu diria até está matematicamente garantido, e sonha ali. Qualquer tropeço do Flamengo e tal, o que é difícil de acontecer, mas continua sonhando. O Santos também fez a sua parte, jogando em Florianópolis, venceu pelo mesmo placar o Lanterna Avaí. O Santos voltou a usar a tática de atacar logo no início, fazer um gol logo no começo do jogo, bem estilo Sampaoli mesmo. Voltou a acontecer isso, como no último jogo. Um gol aos 8 minutos, gol do Sacha. Aos 23, Marinho. A mesma dupla que havia feito gol no jogo anterior. Né? 2-0 ali. O Avaí ainda descontou no primeiro tempo com o João Paulo e jogou o segundo quase inteiro com um jogador a mais. O Gustavo Henrique, ao cometer uma falta na meia-lua, falta semelhante àquela que ele tinha cometido no Pedro Rocha no jogo contra o Cruzeiro pelo primeiro turno, com 1 minuto de jogo no Mineirão, foi devidamente expulso. Gustavo Henrique, o Santos resistiu com 10. No final, o Avaí também teve um jogador expulso. O Santos ainda assim foi melhor, mereceu a vitória. Está folgadão em terceiro lugar, não é ameaçado por ninguém. Dificilmente ele vai encostar no Palmeiras e não ameaça ninguém. É o time mais tranquilo em termos de pontuação no campeonato. Já o Corinthians, no jogo que abriu a rodada, a 31ª rodada, em Itaquera, fez a sua parte também. Ganhou do Fortaleza por 3-2. Um jogo difícil, pau a pau. A vitória poderia ter caído para qualquer lado. O Fortaleza bastante modificado em relação ao jogo contra o Atlético Mineiro no sábado. Muitos jogadores ficaram no banco. O desgaste é grande. Ali que essas viagens, deslocamentos. Né? Então, de qualquer forma, mas ele jogou de igual para igual. E o jogo foi decidido já indo para o final do jogo ali. Aos 34 minutos, uma bela troca de passe do Fortaleza. O Romarinho fez 1-0. Mas aos 36, o Bozelli, com oportunismo, um chute errado do Pedrinho da esquerda, a bola parou no pé do Pedrinho, do Bozelli, o argentino colocou na saída do goleiro. Logo no começo do segundo tempo, aos 2 minutos, o Júnior Urso botou o Corinthians em vantagem. Parecia que o Corinthians ia deslanchar, mas aos 6 o Chiesa, seu primeiro gol com a camisa do Fortaleza, empatou novamente o jogo para o time nordestino. Aos 27, com estilo, Bozelli subiu quase na marca do pênalti, de cabeça, e colocou no ângulo do goleiro, dando a vitória ao Corinthians, que dá uma respirada no primeiro jogo sem o Carille. O Coelho dirigiu o jogo na boca do túnel. E o Corinthians ganha, se fortalece, inclusive, para o clássico com Palmeiras no fim de semana. Outro jogo, talvez o jogo de maior público da noite, um público bom no Mineirão, o Atlético Mineiro
ganhou do Goiás por 2-0. Um jogo em que ele dominou absolutamente. Foi melhor do início ao fim. Muito decepcionante o Goiás com um time que ostentava uma das melhores campanhas do retorno. Mas os gols só saíram no segundo tempo. Depois o Tadeu se consagrar como o melhor jogador da primeira etapa. O Otero carregando o Atlético e o Tadeu impedindo lá no gol, fazendo defesas uma atrás da outra. Aos 9, os garotos voltaram a dar respiro ao Atlético, assim como aconteceu no empate em Fortaleza, a entrada do Marquinhos e do Bruninho. O Marquinhos já no intervalo e o Bruninho no meio do segundo tempo. As duas entradas deram ânimo novo ao Atlético. O Marquinhos fez o primeiro gol, que aliviou a massa alvinegra aos 9 minutos, e depois de um sufoco. O Atlético levando sufoco no Goiás no finalzinho, o único momento que o Goiás tentou jogar alguma coisa. O Cleiton tinha feito a defesaça pouco antes. Aos 49, no contra-ataque, Bruninho definiu a justíssima vitória do Galo, que, eu ouso dizer, escapou de vez do rebaixamento. Ele foi a 39 pontos, ultrapassou o Vasco, ultrapassou o Fortaleza, e só precisa de 4 ou 5 pontos para escapar. Não vai deixar perder essa oportunidade. O Galo, pode-se dizer, não vai cair. É só se acontecer um desastre inimaginável. Ele não fazer ponto nenhum nos 21 que ele tem por disputar. Na Arena da Baixada, o único jogo sem gols da rodada. O Atlético um pouco abalado, talvez pela saída do treinador, do Thiago Nunes, até que encurralou o Cruzeiro na maior parte do tempo. O Fábio foi o melhor em campo, mas o Fábio várias vezes foi o melhor em campo com a camisa do Cruzeiro. O Cruzeiro também muito desfalcado, o Thiago Neves não jogou, o Fred cumpriu a suspensão. De qualquer forma, o Cruzeiro fez um jogo digno, conseguiu resistir ao Atlético Paranaense, o melhor futebol do Furacão, que é mais time, está no momento melhor, né, e que teve a bola mais no pé. Né. Aos 12 minutos, um lance que poderia ter decidido o jogo, o Sassá se livrou do zagueiro, do goleiro, e fez o gol com um gol vazio. Mas ele tinha ajeitado a bola com a mão. Levou um amarelo. Só que ele já tinha levado um amarelo anterior, no primeiro tempo, por uma entrada no adversário, acabou levando o segundo, sendo expulso. O Cruzeiro não chegou a abdicar do jogo, não. Ele tentou fazer, teve chance de fazer, mandou uma bola na trave aos 42, com Ezequiel, aos 42 minutos do segundo tempo. Mas a verdade é que o Atlético foi melhor. Se tivesse um time com mais chances de vencer, seria o Furacão. O Fábio não deixou. E por pouco a trave não provocou uma terceira vitória consecutiva do Cruzeiro fora de casa. O Cruzeiro ultrapassa momentaneamente o Botafogo, está em 14º lugar, mas tem que esperar os jogos da quinta-feira para saber se ele vai se manter fora da zona de rebaixamento. O problema do Cruzeiro é que o número de vitória deles é baixíssimo. O número de vitória dele perde para qualquer um outro que concorre com ele ali. Então ele vai somando os pontinhos dele. Tem um clássico com o Atlético agora no fim de semana no Mineirão, domingo no Mineirão. Ele vai ter que pontuar. Ele conseguiu, na circunstância, um bom resultado. Empatar com o Atlético Paranaense na Arena não é para qualquer um, não. Ele conseguiu isso. Só que ele não está podendo desprezar muito ponto, não. Está invicto, aumentou para 9 jogos, só período de vencibilidade. Isso é impressionante. Só perdeu com o Abel na estreia dele. Jogou contra o Goiás, o Abel chegou na antivéspera, né? E contra o Goiás ele estreou e perdeu. Mas está indo caminhando ali, fazendo pontinho aqui, pontinho ali, pressionando os adversários. Principalmente a dupla carioca, Botafogo e Fluminense. E para finalizar, Bahia e Chapecoense. O Bahia não ganha mais não. O Bahia não consegue mais ganhar. Teve perdendo o jogo quase inteiro. Um gol do Henrique Almeida aos 13 do primeiro tempo. Só foi empatar aos 39 do segundo o gol do Marco Antônio. Criou a chance depois, mas não conseguiu. O Bahia empacou. Eles deixam o Goiás para trás de novo na classificação. Retoma no lugar. Mas já ficou muito longe da turma da frente que briga pelas vagas na Libertadores. Vamos aguardar os jogos agora da quinta-feira, com expectativa maior, evidentemente, para o clássico do Newton Santos entre Botafogo e Flamengo. A ver se o Flamengo cumprirá justificará seu favoritismo e voltará a impor 8 pontos ao Palmeiras. É isso aí, minha gente. Um abraço.